Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Já falta menos para que os portugueses, dia 10 de março, voltem a, com o seu voto, demonstrar quais são as suas preferências, e peço desculpa pela palavra, relativamente àqueles que nos irão governar. Nesse sentido, nós temos também recebido aqui partidos com e sem assento parlamentar, e hoje é a vez do LIVRE, que durante já estes anos tem tido uma bancada parlamentar com um deputado único, e a nossa convidada, representante do LIVRE, é a número 2 por Lisboa, Isabel Mendes Lopes. Muito boa noite, obrigado por estares aqui connosco. A primeira pergunta, para não irmos direto para as propostas, que é, de facto, o sumo da nossa conversa, é como é que o LIVRE analisou a queda de um governo de maioria absoluta e se, de facto, estavam na expectativa que, depois dos portugueses terem ditado o que ditaram, não chegasse sequer ao final do segundo ano de mandato, creio eu. Então, boa noite, João. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. O LIVRE sempre disse que uma maioria absoluta não era sinónimo de estabilidade. E isso viu-se não só pela queda do governo que aconteceu agora no último outono, mas também por estes 20 meses de governo foram uma sucessão de demissões de ministros e de troca de ministros e, portanto, mostra que, de facto, uma maioria absoluta não traz estabilidade. E, portanto, nesse ponto de vista, não nos surpreendeu muito, mas preferíamos que estas eleições não acontecessem, que não tivéssemos eleições de 2 em 2 anos, como aconteceu nos últimos 4 anos, e, portanto, o que esperamos é que destas eleições saia uma composição de forças que garanta a estabilidade ao país, porque a estabilidade também é essencial para conseguirmos fazer aquilo que o país precisa de fazer para se tornar um país melhor e dar as condições de vida a tantas pessoas que neste momento estão tão prementes. Até porque já tínhamos as europeias, não é? Marcadas para este ano, fora outras eleições que acabam por ser também importantes, nomeadamente, creio que em outubro nos Estados Unidos, que determinam um pouco aquilo que pode acontecer por todo o mundo. Li, não na sua totalidade, não tive tempo, mas li com atenção o programa e as propostas do LIVRE para determinadas áreas. Vamos começar pela saúde. E uma das questões que, de facto, preocupam os portugueses tem a ver com as listas de espera, tem a ver com as urgências, tem a ver com maternidades que são fechadas, urgências infantis ou materno-infantis também fechadas, questões, e sem querer tornar isto demasiado sentimental, mulheres grávidas que acabam por correr o risco ou perdem mesmo os seus filhos porque não têm a assistência necessária. Qual foi o cuidado que o LIVRE deu à saúde? A saúde é um pilar essencial do nosso sistema em comunidade e da nossa democracia. Foi uma das grandes conquistas de Portugal depois do 25 de Abril, termos criado um Serviço Nacional de Saúde tão abrangente e que, na verdade, melhorou a saúde em Portugal de uma forma excepcional. E isso é muito importante termos em mente e temos de salvaguardar o Serviço Nacional de Saúde e temos, de facto, de conseguir melhorar muito aquele que é a resposta do Serviço Nacional de Saúde. O LIVRE tem, além de acompanhar todas as propostas no sentido de reforçar as condições do Serviço Nacional de Saúde, seja dar as condições para os seus profissionais, estamos a falar de médicos, enfermeiros, mas também auxiliares de saúde, portanto, todas as pessoas que trabalham de alguma forma nos hospitais ou nos centros de saúde, é preciso valorizar estas carreiras, evitar que vão para o privado ou que vão para fora de Portugal. E temos-nos batido também muito por isso no Parlamento, seja através da apresentação de iniciativas, seja no Orçamento do Estado. Outra medida que também temos defendido no Parlamento, mas que não foi acolhida, foi a necessidade
de haver uma equiparação da informação que é disponibilizada tanto pelo privado como pelo público. Porque o que é que acontece neste momento? Nós temos um serviço, um sistema de saúde em Portugal que tem os privados e o público em concorrência. Que, na opinião do LIVRE, não deveria ser assim. Nós deveríamos ter um pilar que era o Serviço Nacional de Saúde e os privados eram complementares do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, neste caso, e desculpa interromper, Claro. Isabel, neste caso, vocês não estão naquela simplificação de outros partidos que é tudo público ou então tudo privado, não? Não, nós consideramos que o Serviço Nacional de Saúde tem de ser o pilar e não pode ser canibalizado pelos serviços privados, que é isso que está a acontecer. E os serviços privados são complementares ao Serviço Nacional de Saúde. Mas é muito claro que a saúde é um bem público e que não é um negócio. E isso é muito importante e por isso é que não podemos, às tantas, ficar refém do setor privado. Porque o setor privado, inevitavelmente, olha para a saúde como um negócio. Aliás, isso também é dito publicamente. Então, o que é que acontece hoje? Nós temos o privado e o público em concorrência, quando para nós deveria ser uma complementaridade e não concorrência, mas é uma concorrência em si desleal. E, portanto, uma das propostas que já apresentámos na Assembleia da República e que vamos continuar a lutar por ela é uma equiparação da informação que os privados têm de prestar. Porque, na verdade, os privados, e todos nós sabemos tudo sobre o Serviço Nacional de Saúde, sabemos quais são as grelhas salariais, quantas camas é que os hospitais têm, quais são as condições que oferecem, mas não sabemos dos privados, não sabemos quais são as grelhas salariais que pagam aos profissionais de saúde e, portanto, nem sequer há uma competição. Portanto, o Estado não sabe quanto é que Mas tem sabemos o grau de satisfação, por exemplo, o grau de satisfação do utente do privado. E é aqui onde muitas vezes, e mais uma vez, sempre, obviamente, partindo de uma análise de serviço e benefício para o cidadão. É aqui onde muitas vezes quem inclusive pode ter acesso ao SNS acaba por optar por privado. Os números de seguros de saúde aumentaram em Portugal. Mais uma vez, o investimento necessário para reequilibrar o SNS era substancial, ou tem que ser substancial. Mas grande parte das reclamações que existem no Portal da Queixa são dos serviços privados de saúde. Portanto, a satisfação não é clara se é melhor no público ou no privado. Portanto, essa avaliação muitas vezes não pode ser feita dessa forma. E depois o que acontece muitas vezes é, quando uma pessoa tem algo grave, e isso acontece, por exemplo, quando os partos se complicam, estamos a falar há bocadinho das mulheres grávidas, quando um parto no privado se complica, a mulher é mandada para o público, porque é no público que depois estão... sofre violência obstetrícia, Ana. Mas já podemos falar sobre isso? Eu sei que vocês mencionam também, por isso que é preciso ter alguma atenção. Podemos falar sobre isso, mas isso é um problema que está enraizado, e que acontece tanto no privado como no público. Não é exclusivo do público, na verdade, nós temos de olhar de outra forma para a maneira como encaramos os nascimentos e os partos. Portanto, não é uma questão de público e privado. Mas o que eu queria dizer era... Do reforço até financeiro, que era a questão que eu estava a dizer, Exato. O reforço que ia ser necessário para o SNS. O que é que acontece? Hoje é transferido, mais de metade do orçamento para a saúde vai já para os privados. E, portanto, o que nós entendemos é que, nesta lógica em que o Serviço Nacional de Saúde deve ser a base e os privados devem ser complementares, que o orçamento para o Serviço Nacional de Saúde tem de ser reforçado. Porque tem sido sempre suborçamentado. O Serviço Nacional de Saúde está sempre com menos orçamento do que aquele que deveria receber para conseguir prestar o serviço e a saúde que deve promover. E, portanto, o que é preciso fazer? É preciso reforçar o orçamento para o Serviço Nacional de Saúde, é preciso dar as condições para os profissionais de saúde quererem continuar a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, porque o que se sente quando se fala com os profissionais é que há um orgulho em trabalhar no Serviço Nacional de Saúde e eles querem continuar, porque também há um sentido de causa pública, mas as condições de trabalho depois têm de corresponder. E não estamos só a falar de salários, também estamos a falar de salários, mas estamos a falar também de tempo e do trabalho por turnos que os enfermeiros fazem e que é completamente esgotante, do número de bancos que os médicos têm de fazer, do número de horas extraordinárias que muitas vezes não é pago. E até das próprias infraestruturas. Das infraestruturas também. Por incrível que pareça, e
E, de facto, Isabel, dizer isto é quase que nos causa, ou tem que nos causar alguma perplexidade. Muitos dos grandes hospitais que existem hoje existem porque foram construídos durante o Estado Novo, que é uma coisa absolutamente questionável no ano em que vamos fazer 50 anos do 25 de Abril. Mas também temos muitos hospitais que já foram construídos depois do 25 de Abril. Claro. Temos muitos centros de saúde que foram construídos já depois do 25 de Abril, e isso é também uma parte muito importante do Serviço Nacional de Saúde e que não nos podemos esquecer desse nunca, porque os hospitais, no fundo, devem ser o último ponto do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde deve ser não só onde se vai tratar a doença, mas também onde se promove a saúde. Exato. E aí a saúde de proximidade é super importante. E, Desde portanto, vocês mencionarem que a saúde pública devia ser a especialidade e valência basilar do SNS. Sim. Ou seja, no fundo estamos a falar de um Serviço Nacional de Saúde que promove boas práticas, digamos, em todo o segmento da população, em termos etários, inclusive. Sim, sim. Não só as pessoas também estarem mais informadas de como é que podem promover uma boa saúde, mas também as próprias políticas públicas terem a noção do impacto que têm na saúde das pessoas. Portanto, por exemplo, quando falamos da redução do horário de trabalho, e depois podemos falar um bocadinho da semana de 4 dias que o livro propõe, é também estarmos a falar de saúde pública, porque temos problemas muito graves de saúde mental em Portugal, e isso tem muito a ver com a pressão e com a sobrecarga que todos nós vivemos no nosso dia-a-dia, e com a falta de tempo que temos e a falta, muitas vezes, de orçamento também que temos. E, portanto, todas as políticas públicas, e falávamos há pouco aqui nos bastidores da questão da habitação, da questão dos transportes, tudo isto tem impacto na nossa saúde. Exatamente. E na forma como vivemos. E, portanto, A alimentação, que tipo de a alimentos é que nós alimentação, conseguimos... a forma como dormimos, e, portanto, o trabalho por turnos também tem um impacto muito grande na saúde. E deveria ser, de facto, pago de uma forma também muito especial, caso a pessoa quisesse fazer, de facto, esse esforço suplementar, ou vocês serão contra o abolir as horas extras na sua totalidade? Não somos contra abolir as horas extra. Achamos é que tem de haver contrapartidas e as contrapartidas, lá está, olhando até para uma questão de saúde, não passam necessariamente apenas pelo pagamento, mas também que se a pessoa trabalha por turnos, essa profissão pode ser considerada desgaste rápido e, portanto, ter acesso a uma reforma mais cedo, por exemplo. Portanto, é preciso olhar também para estas questões pelo impacto que têm na saúde das pessoas que, por exemplo, trabalham por turnos, neste caso. Olha, e uma questão que é incontornável e que nos aconteceu, mas, sei lá, não estaremos livres de que volte a acontecer, uma vez que mencionas a saúde mental, o impacto dos confinamentos na saúde mental foi absolutamente devastador. Em termos das competências das crianças e integração da matéria escolar, absolutamente devastador. De alguma forma, parece que a Organização Mundial de Saúde até quer ter uma maior palavra naquilo que os países decidem. Como é que vocês se situam com esta novidade que são as eventuais pandemias? O que nós consideramos, e também dedicamos uma grande parte do programa a isso, é que tem de haver muito mais investimento na monitorização da saúde, até para estarmos prevenidos. Mas a Direção-Geral de Saúde tem muito poucos recursos e, portanto, é preciso reforçar os recursos da Direção-Geral de Saúde também para fazer essa monitorização. E, por exemplo, aquelas reuniões que havia regulares do Infarmed durante a pandemia deviam continuar, porque eram reuniões abertas em que os peritos discutiam, em que se apresentava dados de evolução, neste caso, das doenças respiratórias, mas há muitas outras doenças que é preciso monitorizar. E estamos a falar às vezes coisas tão simples, mas que era preciso investir nisso, como a monitorização das águas residuais para perceber o impacto, para perceber como é que está a saúde das pessoas, estão a tomar mais medicamentos, não estão a tomar mais medicamentos, também perceber quais são os medicamentos que as pessoas estão a tomar e estão a ser comprados nas farmácias. Portanto, haver este cruzamento de dados
para se conseguir perceber de facto como é que está a saúde em Portugal. E aí, por exemplo, a saúde mental também entra nisto. Também perceber como é que está a evoluir, por exemplo, o número de suicídios em Portugal. E, portanto, é preciso haver muito maior monitorização da saúde para conseguir prevenir, neste caso, futuras pandemias. Só dar respostas quando os problemas eventualmente nos batem à porta. É criar já mecanismos que amenizem, eventualmente, os caminhos que nos levam a esses problemas. Sim, acho que ninguém quer voltar aos tempos da pandemia, Pois. porque, de facto, os confinamentos foram muito pesados para muitas pessoas e tiveram um grande impacto em muitas famílias e, portanto, se conseguirmos prevenir... E o Covid teve um grande impacto, houve muitas pessoas que perderam muitas pessoas à sua volta e, portanto, se conseguirmos prevenir, conseguimos salvar vidas e conseguimos também diminuir o impacto que uma pandemia terá no nosso país. Vocês têm aqui uma proposta que fala sobre, e eu menciono porque é de facto curiosa, limitar drasticamente o acesso à publicidade aos jogos de azar. Ainda ontem estava a pensar nisso, porque entrei numa carruagem de metro e toda a carruagem estava forrada a vinil da Santa Casa de Misericórdia a anunciar um jogo de azar, cujo nome não vou dizer. Mas ao mesmo tempo, era por todo lado. A pessoa estava na carruagem de metro e não conseguia olhar para lado nenhum sem ver a publicidade daquele jogo de azar. E ao mesmo tempo a Santa Casa está a fazer uma campanha sobre o impacto que os jogos de azar têm na nossa saúde mental. E a dizer, atenção, contenha-se, não gaste demasiado dinheiro, não perca demasiado tempo da sua vida a jogar jogos de azar. Mas ao mesmo tempo tem estas duas campanhas a correr em simultâneo, que é um bocadinho contraditório. O problema do jogo é gravíssimo em Portugal. As raspadinhas em Portugal, gasta-se uma fortuna em raspadinhas, muito, tipo 10 vezes mais do que em Espanha. E às vezes pessoas com menos recursos. E normalmente são pessoas com menos recursos. E, portanto, e agora não tenho aqui presentes os números, mas os números mostram que quem consome raspadinhas gasta uma fortuna em raspadinhas todos os meses. E isso tem imensos problemas primeiro, as pessoas estão a gastar o seu próprio orçamento e muitas vezes pessoas com menos recursos, e depois tem um vício de jogo. E é um vício que tem de ser acompanhado e tem de ser tratado. Curiosamente, a última vez que eu fui ao meu centro de saúde e estive com a minha médica de família, a última pergunta que ela me fez na consulta foi exatamente se eu costumava jogar e se sentia alguma vontade de jogar maior do que a vontade que seria normal. E eu fiquei muito contente da médica me perguntar isso, porque acho que de facto é um problema que nós temos grave em Portugal e que tem de ser abordado. E agora tem saído vários estudos sobre a questão das raspadinhas, mas é difícil. E, aliás, foi uma das coisas que o livro também fez aprovar no Parlamento, foi não se poder vender as raspadinhas nos correios. Porque, provavelmente, as pessoas iam levantar a sua reforma e, no final, vai uma raspadinha. E isto é um incitamento ao jogo. E, portanto, nós entendemos que, como o tabaco, como o álcool, tem de haver alguma restrição àquilo que potencia vícios e que é prejudicial às pessoas. Sim. Só para dizer que foste tu que disseste alguma restrição, porque a minha pergunta a seguir tem a ver com a cannabis. Nós já falámos disto da outra vez. Sim. Vocês propõem, de facto, legalizar e regulamentar. Eu continuo a ver que existem estudos que, por exemplo, creio que foi o ano passado, ou há 2 anos, mais de 600 surtos psicóticos derivados do consumo de cannabis. E se o livro não pensa que em algum momento a cannabis pode eventualmente ser uma escada rolante para outro tipo de drogas psicóticas? O que acontece neste momento é que a cannabis está desregulada, porque não está no mercado e, portanto, está desregulada. A cannabis que hoje é consumida é muito mais nociva do que era há 20 ou 30 anos. São misturadas substâncias, outro tipo de substâncias que a tornam também muito mais lesiva. Mais sintética, não é? Talvez menos natural. E coisas tipo alucinogénicos e assim. Isto vem tudo da falta de regulamentação e que vem de estar no mercado negro, digamos.
E daí também o aumento de surtos psicóticos e etc. O que nós entendemos é que a regulamentação, portanto, o tornar a cannabis legal, permite um controle muito maior, permite também ter políticas públicas para o consumo da cannabis. E, portanto, entendemos que também é uma questão de saúde pública, que conseguimos que o consumo seja muito mais responsável, porque o consumo vai sempre existir. Nós nunca vamos conseguir erradicar. E, portanto, o consumo vai sempre existir e, portanto, mais vale assumir, dar às pessoas a liberdade de consumirem cannabis, mas de uma forma que seja o mais saudável possível e que não estejam nas mãos de traficantes. Eu, na minha opinião, e só para encerrar, e depois vamos àquilo das semanas da semana das 35 horas, que é interessante, na minha opinião, eu continuo a achar que nós temos que olhar o que é que aconteceu na Holanda, ou o que está a acontecer na Holanda, ou, por exemplo, na Califórnia, que apesar de o consumo estar... o consumo e a aquisição e a comercialização estar devidamente regulado, aumentou na mesma exponencialmente o mercado negro, porque... Pronto, infelizmente o ser humano é assim, tendo a um preço conseguir adquirir a outro, mas tudo bem. Mas aí entra a fiscalização e entra... Claro. Olha, a semana das 35 horas, sabes que Portugal, e eu não estamos com isto a dizer que os portugueses não trabalham, não, são gente trabalhadora, mas temos um problema de produtividade já há muitos anos. O reduzir o número de horas não nos poderá atrasar ainda um pouco mais. Está fria a água. Então, o que o livro propõe é a semana de 4 dias. Portanto, é além das 35 horas. Aliás, defendemos que se deve passar já para as 35 horas também no setor privado, porque no setor público já é feito, ou pelo menos em grande parte do setor público. Mas temos de ir além disso. As 40 horas semanais foi uma conquista de há 100 anos. E agora, neste momento, com a tecnologia que temos, o aumento da produtividade, que aumentou muito nas últimas décadas, mesmo em Portugal, nós temos de conseguir que este aumento de produtividade e que o avanço tecnológico beneficie todas as pessoas. E por isso é tão importante reduzirmos o horário de trabalho. A semana de 4 dias permite que as pessoas, em vez de trabalharem os 5 dias, trabalhem 4 dias por semana. E, portanto, ter um dia extra para fazer aquilo que quiserem. E isto é uma diferença enorme face ao que hoje temos. O que acontece numa família normal. Os pais trabalham 5 dias por semana, quando não trabalham mais. E ao fim de semana têm de limpar a casa, fazer as compras do supermercado, ajudar os filhos a fazer os trabalhos de casa e às tantas não têm tempo de qualidade com os filhos, não têm tempo para si. E isto está muito relacionado com o problema da saúde mental que estávamos a falar há bocadinho. O livro, uma das propostas que conseguiu fazer aprovar logo quando entrou no Parlamento em 2022, na primavera de 2022, foi implementar-se um projeto piloto da semana de 4 dias. E esse projeto piloto aconteceu agora em 2023. Houve 40 empresas que foram que se inscreveram voluntariamente no projeto piloto, mais de 1000 trabalhadores destas empresas, e os resultados que foram apresentados em dezembro são espetaculares. Os trabalhadores, de forma geral, viram melhorada a sua saúde mental em 20%, passaram a dormir melhor, conseguiram conciliar muito melhor a sua vida profissional com a vida pessoal e com a vida familiar, e os sintomas de burnout e de mal-estar e de cansaço provocado pelo trabalho diminuíram imenso também. E a produtividade aumentou, ou seja, as pessoas no mesmo tempo conseguiram fazer mais. E tanto que a maior parte das empresas estão, ou mantiveram o modelo e, portanto, continuam a trabalhar, portanto, mesmo depois do projeto piloto já ter acabado, continuam a trabalhar 4 dias por semana, ou estão a repensar como é que se vão reorganizar para continuar a implementar o modelo. E, portanto, isto mostra que há muito potencial também na melhoria da produtividade, porque o que é que acontece quando os trabalhadores estão mais felizes e mais descansados? Estão mais motivados, por um lado. Por outro lado, erram menos, portanto, há menos erros no trabalho, também faltam menos,
e também muitas vezes usam, por exemplo, este dia extra da semana para fazer aquelas coisas que às vezes nos levam a ter de faltar ao trabalho, ir ao médico, ou ir às finanças, ou fazer assim este tipo de coisas. Mas isso significa então que tem que haver uma articulação, não podemos todos começar a trabalhar só 4 dias por semana, não vai haver dias em que o país para. O que acontece, o que é que nós temos de fazer? Nós temos de, em conjunto, enquanto país, discutirmos este assunto. Portanto, o que o livro quer, e é uma das propostas, é continuar as experiências da semana de 4 dias. Porque pode haver vários modelos para a semana de 4 dias e não tem de ser igual para toda a gente. Mas isso é uma discussão que o país tem de ter. Portanto, pode ser toda a gente folgar à sexta-feira e aí temos um fim de semana de 3 dias, ou o dia ser variável, ou... Até porque poderá haver setores que não podem de todo fechar, então têm que criar um sistema com os seus trabalhadores em que eles possam ter uma equipa que está a funcionar na sua semana de 4 dias, enquanto os outros eventualmente estarão a... Que é o que já hoje acontece com a semana de 5 dias, não é? Portanto, sim. Sim, é verdade. Portanto, o livro defende isso, defende que sejam feitas mais experiências, seja feita a experiência no setor público, portanto, foi feita no setor privado, que seja feita no setor público, também tem outros desafios, mas que vamos além disso. Em Valência foi feita uma experiência durante um mês, reorganizaram os feriados, era ali uma altura em que com muitos feriados, reorganizaram os feriados e tiveram um mês em que todas as sextas-feiras foram feriado e, portanto, toda a cidade, todo o município experimentou uma semana de 4 dias durante um mês. E os resultados também foram muito bons. E nós podemos fazer isso também a nível nacional. Também há a possibilidade de reorganizarmos os feriados, tipo em 2026, 2028, são coisas que têm de ser preparadas com tempo e com grande consenso, porque têm implicações numa série de áreas, mas podemos experimentar e, portanto, temos a oportunidade de ter uma experiência de semana de 4 dias durante 3 meses e daí tirar conclusões, perceber então como é que daqui a uns anos conseguimos ter uma semana de 4 dias para toda a gente. Olha, uma vez estamos a falar de trabalho, vocês propõem um aumento do salário mínimo para 1.000 euros. A nossa grande questão, e aqui à mesa, e às vezes até fora do contexto eleitoral, dentro daquilo que é a análise económica, o receio é sempre... Nós estamos a empurrar os salários mais baixos para cima e não estamos a conseguir empurrar os salários médios, existindo aqui alguma, com o devido respeito, artificialidade nessa medida. Como é que o LIVRE propõe, de facto, que os salários médios também continuem a crescer? Então, o que nós propomos é que haja já um aumento do salário mínimo nacional, mas que cheguemos ao final da legislatura, portanto, em 2028, com o salário mínimo nacional de 1.150. Até para não nos continuarmos a afastar do salário mínimo espanhol, porque o nosso salário mínimo tem estado a descer comparativamente ao aumento do salário mínimo espanhol, e às tantas temos países que são vizinhos e que têm economias muito próximas e e com uma grande complementaridade e que têm salários mínimos que são muito dispares. E concorrência, e onde a língua não é tão diferente, e se calhar é fácil ir para lá trabalhar, eventualmente sim. até. Mas a questão do salário médio também é muito importante. Nós temos de conseguir subir os salários médios em Portugal. E isso como é que se faz? Faz com concertação social, portanto, com vontade política também de levar esse assunto para a concertação social, mas também com o retomar da contratação coletiva e de dar mais poder aos trabalhadores também na própria negociação do salário de forma coletiva. E isso é algo que ainda não voltou, não foi reposto e temos de voltar à contratação coletiva em Não Portugal. achas que também determinadas respostas a nível de fiscalidade podem logo ajudar tanto empresas como trabalhadores? Porque afinal nós somos provavelmente o país da Europa com uma das maiores cargas fiscais sobre o trabalho e também sobre o lucro, eventualmente. Eu acho que os números não são bem esses, mas nós estamos completamente de acordo que nós temos de baixar os impostos sobre o trabalho, nomeadamente os impostos sobre o trabalho das pessoas com menores rendimentos e da classe média. E, portanto, nós defendemos também que o IRS seja mais progressivo,
para diminuir os impostos sobre o trabalho. E também sobre pequenas e médias empresas, também Sim, é que é o importante. nosso principal tecido empresarial, não é? Claro. Bom, o tempo continua a passar. Vamos então aqui abordar um bocado a justiça, porque no fundo, se calhar, foi por causa da prevenção e combate à corrupção que nós vamos, dia 10 de março, a eleições. Uma das vossas propostas é, de uma forma geral, reforçar juízes, funcionários judiciais e funcionários nas secretarias dos tribunais. Uma das coisas que nós, infelizmente, acabámos por ver nos últimos anos é precisamente juízes que nos parecem demasiado próximos do poder político e a tomar decisões que parecem tudo menos aquelas que seriam expectáveis de tomar. Para nós é muito importante que haja um reforço do poder judicial, sobretudo na alocação de meios, para que os juízes e todos os funcionários judiciais consigam fazer o seu trabalho da melhor forma. E neste momento, Tribunais em contentores ou salas o que falávamos há bocadinho dos hospitais e de algumas condições, mesmo do edificado, acontece também Claro. na justiça. Temos funcionários judiciais a passar frio, a não ter coisas básicas como papel higiênico e, portanto, isso não pode acontecer. Portanto, se houver, de facto, um investimento na justiça, e não estamos só a falar da questão dos tribunais, por exemplo, se houver um maior investimento em julgados de paz, que funcionam tão bem, na resolução de pequenos conflitos, estamos também a conseguir melhorar a justiça. Isso também é muito importante para os cidadãos que muitas vezes veem as suas vidas um bocadinho suspensas porque a justiça demora muito tempo a resolver os seus problemas. E, portanto, é essencial. E depois, por outro lado, também é preciso uma formação específica para casos concretos. Por exemplo, quando falamos de violência doméstica, é muito importante que todo o sistema judicial esteja preparado e saiba responder aos casos de Houve violência alguns doméstica. avanços aí, equipas multidisciplinares, tem havido, alguma mas formação na PJ e na polícia, creio eu. sim, tem. Aliás, e o livro também se tem batido por isso, mas continua a ser preciso Aquém fazer daquilo mais. que é necessário. Sim, Mas fiquemos na corrupção, sim. porque algo que eu vejo que o LIVRE difere provavelmente de outros partidos à esquerda é que vocês falam sobre a efetivação da irregulação do lobby. Ou seja, não têm qualquer tipo de fantasma em assumir que pronto, o lobby existe e deve ser regulamentado. Sim, é isso. O lobby existe e deve ser regulamentado, e às tantas é preferível que haja regras e que toda a gente tenha de cumprir essas regras, seja no reporte de reuniões tidas com setores ou com pessoas que defendem determinados interesses. Pelo menos é claro e transparente e toda a gente percebe o que é que... Vocês mencionam reuniões formais e informais, não é? Sim. Porque aquilo que vimos foi algumas reuniões em restaurantes. Sim. Que deveriam... Sim, não, isso é muito importante. Isso, por exemplo, é uma prática da Assembleia da República que é muito importante. Sempre que os partidos vão reunir com associações ou com entidades, comunicam à Assembleia da República e está sempre no site da Assembleia da República, em cada dia, com quem é que os vários partidos vão reunir. Portanto, é uma boa prática. Já o governo devia fazer exatamente a mesma coisa, Sim, não é? Pelos seria vistos, não é? Sim. Já que o Parlamento dá o exemplo, o governo eventualmente será o representante máximo daquilo que é o percurso de um parlamentar, então não sei porque é que diminuem a ética quando chega ao governo. Mas isto sou eu a falar. Depois falam sobre a proteção de denunciantes. E Portugal continua a ser um país onde denunciar é difícil e, inclusive, é perigoso para a atividade profissional de quem denuncia e até para a integridade física. Por isso é que é tão importante também fazer a proteção de denunciantes e garantir o anonimato dos denunciantes. Existem canais de denúncia, mas têm de ser mais bem divulgados e as pessoas, de facto, têm de sentir confiança nesses canais e na sua proteção. E, portanto, temos de garantir isso, sim. Algo que vimos nos últimos anos é que o Estado e os partidos, ou o partido que está no governo, ocuparam, digamos, a função pública e as instituições democráticas. Vocês propõem, de facto, despartidarizar a administração pública?
Sim, eu não consigo acompanhar essa ideia de que há um povo que está em toda a administração Não, pública. não há um povo, mas há lugares específicos de nomeação política Sim, que aí. o LIVRE Sim, sim, aí sim. menciona que Sim. tem que diminuir. Sim, acho só que às vezes que é preciso cuidado com a forma como dizemos as coisas, porque, e não estou necessariamente a falar do que estamos aqui a falar, mas que é preciso ter cuidado com os discursos de eles são todos uns malandros e que Eu tem sido muito sei. tem sido muito potenciado pronto, por outros partidos, nomeadamente da extrema-direita. Mas de facto é preciso despartidarizar a administração pública e garantir que as nomeações são por concurso público, não são nomeações, são por concurso público, e que também, dentro dos próprios funcionários públicos, também as pessoas conseguem subir na carreira, e pronto, isso é essencial. E, portanto, a questão também da motivação e da boa avaliação da administração pública, do reconhecimento do trabalho dos trabalhadores da administração pública também é muito importante, também nesse sentido de devolver a confiança e de dar mais confiança à administração pública e à imagem que as pessoas têm da administração pública. Pois, porque, no fundo, um cidadão comum como eu, quando se tem que dirigir a algum departamento da administração pública, nós somos confrontados com todos os problemas que eles vivem, mas nós sabemos que não temos culpa. E, por vezes, isso cria, de facto, uma tensão social que é desnecessária, mas que a responsabilidade de resolver isto são dos partidos e de quem está no governo. Sim. Sim, é preciso reforçar o atendimento ao público, dar mais condições aos funcionários públicos, dar mais motivação e maior reconhecimento de carreira. Isso é essencial. E rejuvenescer também a administração pública. Agora tem sido feito um investimento nos últimos anos, mas continuam a ser carreiras pouco atrativas. Muitas vezes as pessoas entram na administração pública e depois acabam por sair. E, portanto, nós precisamos mesmo de mudar a forma como a administração pública trabalha e é valorizada. Pronto, isso é essencial e também para responder da melhor forma aos cidadãos. Muito bem. Nós estamos nos últimos 12 minutos do nosso programa, Isabel. Relativamente aqui ao sistema político, vocês falam da regionalização e têm aqui algumas ideias interessantes. Tu vais mencionar. A minha questão com a regionalização deve-se ao tamanhinho do nosso país. Nós temos 216 km de largura por 560 de comprimento. Em que é que o LIVRE acha que, de facto, a regionalização seria importante, número 1, e número 2, se não vamos, então, aumentar ainda mais a administração pública? Nós, na verdade, já temos uma pseudo-regionalização, quando temos o país dividido em CCDRs. Mas o que acontece é que as CCDRs nós não elegemos as pessoas para as CCDRs. E, portanto, nós, neste momento, onde é que os cidadãos conseguem escolher os seus representantes? A nível local, nos municípios e nas freguesias, e depois a nível nacional, sem contar com as regiões autónomas. Há aqui um nível intermédio e que é tão importante e para o qual os cidadãos não contribuem com a sua eleição direta, com a sua escolha. E a regionalização permitiria isso, permitiria conseguirmos eleger quem nos representa ao nível da nossa região. E o papel de uma região é importantíssimo porque há uma série de políticas, seja de mobilidade, seja de habitação, seja de investimentos na ecologia, no nosso património natural, que só fazem sentido a nível regional e que muitas vezes também a nível nacional, mas a nível regional são essenciais. E não são os municípios. Às vezes, os municípios também se organizam em comunidades intermunicipais ou em áreas metropolitanas, mas às vezes precisamos de ir além disso para as questões de mobilidade, de habitação, de ecossistemas e, portanto, a regionalização permitiria, por um lado, escolhermos diretamente os nossos representantes e, por outro lado, ter políticas regionais
para cada uma das regiões de Portugal. E, portanto, é por isso também que entendemos que é tão importante Daí vocês propõem um referendo, não é? Sim, o referendo está previsto para 2026, é? Sim, para termos tempo de preparar o referendo e também para termos tempo de fazer o que também propomos, que é uma Assembleia Cidadã sobre regionalização. Portanto, no fundo, chamar cidadãos e cidadãs para debaterem a regionalização e para se chegar, inclusive, às perguntas do referendo. Porque muitas vezes o que acontece é que a própria maneira como a pergunta está formulada é difícil. E isso também é um problema que nós temos de forma geral na política, e não só na política, mesmo na administração pública, nas cartas que recebemos dos tribunais ou dos hospitais. São difíceis de ler, são difíceis de perceber o que é que está ali dito. E nos referendos às vezes também acontece isso. As perguntas são difíceis. Quase que induz, ou então induz a uma determinada resposta que não é propriamente aquilo que... Sim, muitas vezes nem sequer é propositado, mas de facto é preciso falar a linguagem que seja o mais acessível para a maior parte das pessoas. E, portanto, toda a preparação do referendo para a regionalização, seja a nível da melhor informação para as pessoas, como até inclusive para a pergunta para o referendo, seria muito interessante que saísse dessa Assembleia Cidadã formada por cidadãos de Portugal na preparação. Quase que seriam escolhidos de uma forma quase aleatória ou Sim. Aleatória mesmo, não é? O ideal é ser aleatório. Não estamos a falar em nenhum Conselho de Estado. Não. É de forma aleatória. Portanto, estamos a falar de qualquer pessoa poderia ser convocada para esta Assembleia Cidadã, cumprindo critérios de garantir que vêm pessoas do país todo, igual proporção de homens e mulheres, pessoas de minorias, imigrantes. Portanto, que a Assembleia Cidadã conseguisse ser representativa do nosso país, que é o que não acontece também na Assembleia da República. Sim. A Assembleia da República ainda não é representativa da diversidade que nós temos no país e seria muito interessante conseguirmos ter a Assembleia e pessoas de diferentes idades, por exemplo, ter pessoas muito novas e pessoas muito velhas. E já que falas nisso, vocês propõem o voto a partir dos 16 anos. Sim. Propomos. Explica-me, por favor, que eu acho que esta é a minha opinião, e não desvalorizando de todo a juventude. Eu lembro-me que eu aos 16 pensava que eu era capaz de conquistar o mundo. Também se nota que de outras gerações parece que os jovens não são tão adultos como eram anteriormente. Pelo menos é a percepção que se tem, ou não são obrigados a crescer tão rapidamente como cresciam, por exemplo, os nossos avós ou bisavós. Sim, deixa-me só dizer, portanto, tu estás a mudar o mundo com este programa que fazes. Todos nós vamos mudando o mundo aos poucos e, portanto, estás a conseguir cumprir o teu sonho de jovem. Mas eu acho que muitas vezes os próprios adultos nem sequer são, quando falamos de adultos, às vezes falamos de mais responsáveis e muitas vezes não é isso que acontece. Boa. E o que temos assistido é que muitas vezes os jovens até têm as prioridades, têm as prioridades mais claras e depois têm toda a energia e a paixão que a juventude dá. Daí a votar aos 16? É também dar mais poder e mais consciência política aos jovens. Não é muito diferente de 16 para 18 anos. E estamos a dizer-lhes: a tua voz importa e o país que estamos a construir é para ti e vai ser para ti, e portanto é importante também que te envolvas. E portanto, no fundo, é uma valorização dos jovens, não nos parece que seja de todo responsável. Aqui na parte final deste vosso segmento sobre a democracia, vamos falar de algo que me interessa, no fundo, porque também, como tu tão gentilmente disseste, faz parte aqui do meu trabalho. Vocês falam sobre garantir a sobrevivência do jornalismo enquanto bem de interesse público. Falam também em promover a literacia da informação. A minha questão é, tudo o que envolve Estado, e o Estado vá ditar ou querer ajudar a informação, eu fico preocupado. Eu sei que pode ser um exagero, mas como é que o LIVRE vai equilibrar, de facto, esta proposta com a devida liberdade que os meios de comunicação necessitam?
Então, de facto, o problema da comunicação social e o drama de sobrevivência da comunicação social que estamos a viver é um problema de todos nós, porque uma comunicação social forte é um pilar muito grande da nossa democracia e é a comunicação social que garante que toda a gente está informada e que escrutina o trabalho dos políticos e de toda a sociedade. E, portanto, é essencial conseguirmos que o jornalismo sobreviva. A questão... E também é muito importante que o jornalismo seja independente. E, portanto, percebo perfeitamente a pergunta, mas, por exemplo, já hoje temos uma RTP pública e que não tem uma interferência do Estado nem recebe orientações do Estado. O que nós consideramos é que é possível ainda reforçar mais e, por isso, por exemplo, propomos, como para todas as empresas públicas, que na RTP também haja um representante dos trabalhadores no Conselho de Administração. E, portanto, isso também vai reforçando a independência dos órgãos de comunicação social. E consideramos que as duas coisas não são relacionadas. É possível apoiar a comunicação social, seja de forma direta, e, por exemplo, era uma das soluções agora para o grupo da Global Media, era, no fundo, o Estado nacionalizar o grupo, mesmo de forma temporária, garantindo que a gestão do grupo e que o Conselho Editorial era independente, para salvar aquele grupo com órgãos de comunicação social tão importantes como a TSF e como o Diário de Notícias. E o que é possível fazer? É possível o Estado comprar assinaturas de jornais e de revistas e ter disponíveis, por exemplo, nas escolas, que também, voltando ao voto aos 16 anos, é tão importante dar informação que os jovens possam consumir, portanto, ter jornais, revistas nas escolas, e logo isso era uma grande ajuda também para a comunicação social, porque era uma fonte de receita certa. E também, nós precisamos também de jornalismo de investigação, e, portanto, haver bolsas específicas para jornalismo de investigação. Portanto, tudo isto são medidas que podem apoiar o setor da comunicação social sem interferência do Estado. Isabel, eu mencionei isto porque, de facto, nos últimos anos assistimos a coisas que nos surpreenderam. Eu recordo-me, creio que ainda este ano ou no final do ano passado, aliás, no final do ano passado, num grupo parlamentar que discutia a violência e o abuso sexual de crianças, ser inserida uma legislação que não estava muito clara se iria ou não trazer outra vez, digamos, o fantasma da censura em cima de quem diz muitas vezes coisas que são incómodas para alguns. O livro também tem atenção a isso. O livro tem sempre atenção à restrição da liberdade de expressão, mas é muito importante que a liberdade de expressão não fomente ou que não seja usada para fomentar o ódio e a divisão entre as pessoas. E muitas vezes, quando falamos de racismo ou de xenofobia, isto são expressões de ódio e que têm depois consequências muito reais na vida de pessoas. Ou quando falamos de transfobia ou de homofobia, têm consequências muito graves, inclusive devido à morte, na vida de muitas pessoas. E, portanto, é preciso também gerir a questão. A liberdade de expressão é um bem essencial, mas a salvaguarda da vida e do bem-estar também é. E, portanto, é preciso cuidado. Isabel, com isso. estamos mesmo praticamente no último minuto e a te convidar para aquela câmara, então poderes apelar a porque escolher o livro. Muito bem. Olá. O LIVRE faz parte de uma solução de esquerda. Nos debates que temos assistido na televisão tem sido muito claro quais são os partidos que se conseguem sentar a uma mesa e discutir de forma cordial, de forma bem educada, de forma construtiva propostas, mesmo quando divergem entre si, e têm sido claramente os partidos de esquerda. E, portanto, uma maioria que saia destas eleições e que dê estabilidade ao país será sempre uma maioria de esquerda. E, portanto, o LIVRE tem objetivos muito claros para estas eleições. Nós queremos crescer e levar para o Parlamento medidas tão importantes para o país como já levámos, como o alargamento do subsídio de desemprego para vítimas de violência doméstica ou o Passo Ferroviário Nacional. E queremos também que a esquerda, no seu conjunto, cresça para conseguirmos ter uma solução estável e que traga ideias de futuro para o país.
Muito bem. Então, para dia 10, para ti, Isabel, vota-se no livro. Sim, Muito bem. o voto é livre. Muito obrigado. Obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. Obrigado pela gentileza com que sempre as nossas conversas acabam por ser. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe, pode rever isto no YouTube do Isto é o Povo a Falar. Amanhã estou de volta para mais um programa. Boa noite, até amanhã e muito obrigado.